Diz aí, Gênesis capítulo 27, e aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e trazei-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de fazer. Pai querido, que esta palavra possa cair em nosso coração e que em nome de Jesus possamos compreender os teus princípios para vivermos uma vida debaixo da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje a respeito de um dos patriarcas. Nós temos Abraão, Isaque e Jacó. Aqui nós encontramos uma história muito conhecida, mas nós vamos refletir um pouco em alguns aspectos que talvez você tenha passado os olhos e não tenha se apercebido. Muito bem, vamos falar aqui um pouco de Isaque e de Rebeca. Nós sabemos que esta mulher, ela era muito linda, quando foi escolhida por Isaque, ou seja, Deus a escolheu através do seu servo Damasceno Eliezer. E este relacionamento foi um relacionamento que Deus preparou. Só que a gente pensa que quando Deus prepara alguém para você e você para alguém, tudo vai ser perfeito. E eu quero dizer para você que isso não vai acontecer. Deus vai te dar uma pessoa imperfeita para te completar, porque você também é imperfeito. O que seria de alguém perfeito se relacionando com alguém imperfeito? Não daria certo. Então, Deus nos dá uma pessoa imperfeita porque somos imperfeitos. Era para dar certo. Mas, quando os imperfeitos não buscam a vontade de Deus para as suas vidas, as coisas não dão muito certo. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo temendo a Deus, nós em algum momento vamos escorregar. Em algum momento nós vamos tropeçar. Talvez do nosso orgulho. E orgulho produz muitas feridas, muitas marcas. E estamos falando de tristeza, ressentimento, amargura. Nós, como seres humanos, produzimos muitas coisas que não são positivas, coisas que vão ferir os outros, mas antes de ferir, aqueles que convivem com você, vão ferir você primeiro. Tem muita gente que se queixa daquilo que fizeram contra ela, mas na verdade, aquilo que ela vivenciou como trauma de um passado frustrado, de decepção e talvez desilusão, é por conta daquilo que ela provocou. Muitas vezes nós atacamos, muitas vezes nós provocamos, e nós colhemos as consequências daquilo que fazemos. Isso é bíblico. Aquilo que o homem fizer, isso ele vai colher. Então nós olhamos aqui para Isaque e Rebeca, e ela era uma mulher muito bonita,
Então, Deus preparou para ele alguém especial. Aparentemente era para dar muito certo. E talvez no começo do relacionamento eles tenham tido assim muitas situações adversas. Mas quando a gente chega na velhice, a gente tem que ter alinhado os ponteiros para a gente viver uma vida de paz, de tranquilidade e de bênção. Mas o que a gente vê aqui é o seguinte: alguns dizem, não podemos escolher uma pessoa só porque ela é bonita. Você concorda comigo? Tem muita gente que se preocupa com o casco, mas não se preocupa com o caráter. Eu conheço muita gente bonita que é feia, e muita gente feia que é bonita. Eu não sei se é o teu caso, se você também conhece. Mas é uma realidade. As pessoas hoje, no nosso tempo, elas estão muito mais preocupadas com a aparência, e não com a sua essência. E nós só conseguimos ser melhores quando Deus entra na nossa vida e toma conta do nosso coração. Antes, nós tentamos na nossa própria força, mas nós não conseguimos. Nós falhamos. Temos assim um projeto de vida de fazer tudo diferente, mas parece que quanto mais a gente ensaia, mais a gente erra, mais a gente falha. É por isso que nós precisamos depender de Deus para que Ele nos dê estratégias e nos capacite para viver uma vida diferente, uma vida abençoada. Então, o meu conselho aqui vai para você que ainda não casou. Quem não casou ainda, olhos bem abertos. Mas quem casou, olhos bem fechados. Não lhe resta outra coisa a não ser orar muito e jejuar bastante, para que Deus trabalhe o seu marido e trabalhe a sua esposa. Eu sei que às vezes dá vontade de tomar uma decisão extrema. Quem é que nunca pensou em se separar? Porque são tantas coisas que vão acontecendo e aquilo vai desgastando o relacionamento, até que chega uma hora que a pessoa diz assim: não existe mais amor neste relacionamento. Na verdade, a brincadeira começa a ficar divertida a partir daí, porque não é o amor mais romantizado, sabe aquela coisa de o cabelo da cabeça fica em pé, os pelos do braço arrepiam, as pernas ficam bambas, e a palma da minha mão sua. Isso não é amor. Pode ser paixão, mas paixão é assim, pega fogo, explode, mas daqui a pouco só restam cinzas. A duração é pouca. Existe o gostar, querer bem, estar acostumado, paixão e amor. Nós precisamos buscar de Deus a revelação do verdadeiro amor, e eu estou falando do amor ágape, do amor do tipo de Deus, do amor incondicional, do amor sacrificial, do amor infinito. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos ensine a amar. Porque se tem um povo que não ama sobre a face da terra, são aqueles que dizem que têm uma fé em Deus. Na verdade, nós somos muitas vezes juízes, apontamos os nossos dedos e somos os primeiros a chicotear, apedrejar e depois crucificar. A igreja, ela precisa ser mais hospital e menos tribunal. Nós estamos aqui para sermos curados. Uma palavra dessa é para você permitir que Deus acesse a sua vida e lhe ajude a mudar naquilo que precisa mudar. Vocês já perceberam que a gente briga sempre pela mesma coisa? Por quê? Não queremos mudar ali naquela área.
Então há um desgaste. Brigamos sempre pelas mesmas coisas e geralmente são coisas que não valem a pena. A Bíblia diz que as raposinhas destroem a vinha. Não são as raposonas, são as pequenas raposinhas, os filhotinhos das raposas. E do mesmo jeito acontece na nossa vida. Nós precisamos, em nome de Jesus, pedir a bênção para Deus sobre a nossa vida, mas não somente sobre nós, que esta bênção possa nos mudar e nos transformar de uma forma tão grandiosa, que as pessoas que estejam à nossa volta, elas possam ficar impactadas com o nosso testemunho. Tem muita gente que quer pregar da boca para fora, mas pregação é do coração para dentro, não é da boca para fora. As pessoas hoje, elas vão ver você, e elas precisam enxergar Jesus em você. Nós queremos pregar da boca para fora, e como que alguém vai dar crédito à tua pregação, se você não vive o que você prega? Então, muito bem, vamos entender este princípio. Deus quer nos abençoar no nosso relacionamento. Foi assim que aconteceu com o jovem Isaac. Quando Rebeca chega, ele está no campo orando, não estava jogando videogame, não estava soltando pipa, não estava fazendo qualquer outra coisa. Ele estava confiando, talvez, uma das maiores decisões da sua vida a Deus, porque o seu pai chamou a Damasceno Eliezer e disse assim: procura uma esposa para o meu filho, e o fez jurar. E aquele homem era temente a Deus, ele saiu buscando na direção de Deus, e ele encontrou a Rebeca, provou o seu coração, passou no teste, foi até a casa da sua família, levou lá alguns presentes, e por fim, ela foi conduzida até o seu futuro esposo Isaac. Deus abençoa esse relacionamento. Só que você precisa entender, eu preciso fazer a minha parte para que a bênção de Deus seja consumada. Eu já sou abençoado, então eu preciso pensar como um abençoado, sentir como um abençoado, falar como um abençoado, me comportar como um abençoado. Não adianta eu dizer que sou abençoado, se não penso como um abençoado, se não falo como um abençoado, se não sinto como um abençoado, se não ajo como um abençoado. É aí que entra a nossa disciplina. O tempo todo nós somos desafiados pela nossa carne, antes de sermos desafiados pelo diabo. É verdade que ele nos tenta para roubar de nós a bênção, mas por outro lado, o diabo não pode roubar a tua bênção, você entrega de livre e espontânea vontade. Então você tem que pensar, falar, sentir e agir como uma pessoa abençoada. Não vai significar que você possivelmente não erre, porque nós aprendemos com os nossos erros, com os nossos tropeços, com os nossos deslizes. Então, note bem, não podemos passar o resto da vida errando nas mesmas coisas. Então, olha só, aí chegamos na velhice de Isaac. Ele está velho, passado em dias, e diz a Bíblia que ele está cego e que ele não enxerga mais. E ele ainda está casado com a mulher da sua mocidade, chamada Rebeca. Mas a relação deles parece que não está bem, porque quando nós vemos Rebeca se referindo ao marido,
ela se refere porque escutou por detrás das cortinas, porque ficou espiando. Olha o que diz no capítulo 27, versículo 5. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar caça, que havia de trazer. Olha o versículo de número 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo... Olha o versículo de número 42, para você ver o que é que fala. E Esaú, ou melhor, 42, e foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, seu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Ainda a gente não entrou no sentido aqui da mensagem, mas vocês vão entender melhor agora, quando eu vou explicar para vocês. Olha agora o 46, para a gente arrematar de vez. Diz assim: e disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et, se Jacó tomar suas filhas, as filhas de Et, como estas são, das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Ela manifesta sua frustração com um possível casamento do seu filhinho querido Jacó. Vamos falar dos filhos. Jacó gostava de ficar em casa, junto com a mãe. Então, Jacó, ele aprendeu a se dedicar às coisas domésticas. Agora, Esaú, ele era caçador. Ele era um homem que tinha outro perfil. Ele saía, passava semanas longe de casa para poder trazer alimento, para trazer uma caça. Então veja bem, o papel que o pai exerce e o papel que a mãe exerce. Aqui nós precisamos ver que Jacó era o filhinho querido da mamãe. E a mamãe queria proteger o filhinho, ou seja, estragava o garoto. E Esaú era o filho querido de papai. E ele também, de certa forma, estragou o garoto. E nós vamos entender isso quando lemos a história dos dois. Como eles são, como eles se comportavam. Então aqui eu quero entregar uma palavra para você que é pai, para você que é mãe. Você não pode plantar no coração do seu filho uma semente de rejeição. Jacó pensava: o meu pai não gosta de mim como gosta de Esaú. E Esaú pensava: minha mãe não gosta de mim como gosta do meu irmão Jacó. Então existia uma rivalidade entre eles, provocadas pelos pais que erraram na sua educação. E nós vamos ver aqui que Rebeca, ela deforma o seu filho na criação, ensinando ele a fazer o que não deve e encorajando ele a fazer o que não podia. Olha como isso é sério. Nós precisamos amar os nossos filhos igualmente, sem preferências. E por incrível que pareça, parece que você é mais chegado do que o outro, ainda mais se for caçula, a rapa do tacho. Então, geralmente quando não somos curados, existe aquele sentimento que o diabo tenta usar para nos tirar da presença de Deus. Cuidado com aquilo que você sente,
porque aquilo que você sente pode entristecer o coração de Deus. Então, olha só o que foi que aconteceu. Olha o comportamento de Isaac. Vamos entender aqui. No capítulo de número 27, no versículo de número 2, diz assim: e ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai para o campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, para que, como eu gosto, e trazei-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes de morrer. Não é apelativo demais isso, gente? É a mesma coisa de você dizer: meu filho, compra o que eu gosto de comer, porque eu estou sentindo que eu vou morrer logo. Aí o filho sai em disparada: eu preciso ir lá comprar e trazer para o meu pai, porque ele está com vontade de comer antes que morra. Então, olha só como que Isaac, ele se coloca diante do seu filho. Ele diz assim: Esaú, ele não chamou Jacó, ele chamou Esaú. Jacó não era da cozinha, não era da cozinha, Esaú não era da cozinha. Mas entenda bem, que ele pede para o camarada trazer a caça e preparar o guisado. Não significa que ele não sabia cozinhar, mas parece que tem alguma coisa errada aí. Sabe por quê? Por que é que ele vai pedir para o filho Esaú sair para o campo, para a caça, sendo que no quintal da casa dele tinha a criação? Olha o que diz no versículo de número 9, quando aqui a Rebeca é que fala para o Jacó, fala: olha, vai lá no quintal, pega lá os cabritos, e eu vou fazer um guisado do jeito que o teu pai gosta, e eu vou preparar, e você vai levar para ele. Olha só a deformidade, mas vamos se concentrar aqui no Isaac. Estou morrendo. Isso é peculiar daqueles que são de mais idade, não é verdade? Eles gostam de fazer uma chantagem, eles gostam de fazer assim, brincar com os nossos sentimentos, e a gente fica mal, porque a gente pensa: meu Deus do céu, ele está falando tanto de morte, será que vai ser hoje? Mas na verdade, as pessoas de antigamente, elas tinham no coração essa testificação, eles sabiam quando a lâmpada estava para se apagar. Então não é só uma chantagem emocional, mas aqui ele liga o desejo dele e a sua morte. Então soa como se fosse uma chantagem: vai lá, faz, antes que eu morra. Então olha o perfil aqui de Isaac. Agora é o seguinte, a Rebeca estava ouvindo, e ela puxava sardinha para o lado do filho Jacó. E veja bem o que é que ela faz. Olha a deformidade de caráter da Rebeca. Então não basta ser bonita, tem que ter caráter. Se o filho for fazer alguma coisa errada, diz: não, meu filho, você não pode fazer isso, está errado, diante dos olhos do nosso Deus, não faça. Se você fizer, eu vou ser a primeira a denunciar para o teu pai. Mas não foi isso que ela fez. Diz assim: então falou Rebeca, versículo de número 6, então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, seu irmão, dizendo. Então olha só, ela fazia fofoca de lá e fofoca de cá. Olha, ele falou: então, eu não quero que o seu irmão Esaú seja abençoado, eu quero que você seja abençoado. Você que merece a bênção, você que é bom filho, você que gosta de mim, você que está do meu lado, é você que vai me amparar depois que o teu pai morrer. O teu irmão não está nem aí comigo, o teu irmão vai me botar no asilo, o teu irmão vai me deixar morrer à míngua.
Então, olha o sentimento que estava no coração da Rebeca. E diz mais a palavra: o teu pai disse: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Presta atenção. A voz que a gente tem que ouvir é a voz de Deus. Muitas vezes, a pessoa mais próxima da gente pode dar um conselho, mas aquele conselho não é de acordo com o coração de Deus. Então a gente tem que buscar uma direção do Espírito Santo, para que não tomemos uma decisão errada. Olha o que diz a palavra: agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. Imagina só, como o Isaac estava assim, totalmente alienado, ele não sabia nem o que tinha no armário para comer. A mulher não compartilhava mais. Ele não sabia sequer que tinha cabrito no seu rebanho, para fazer o guisado. Então ele chama Esaú e diz: vai caçar. Como se não tivesse nada. Então, olha a via de comunicação, como ela está truncada. E a nossa via de comunicação, ela tem que estar sempre aberta, para o marido ser feliz do lado da mulher, a mulher ser feliz do lado do marido. E pais felizes, e um casal feliz, vai ter filhos felizes. É assim que funciona. E versículo de número 10, e levou-la-ás a teu pai, para que coma, para que te abençoe, antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Olha o que a mamãe dele fala, crente, hein? Olha o que ela fala: meu filho, sobre mim seja tua maldição. Se o teu pai amaldiçoar, eu recebo sobre a minha vida. Não vai recair sobre você, porque o menino ainda tinha um pingo de temor. Embora Jacó signifique enganador, defraudador, mentiroso, ele ainda tinha lá um sentimento de que aquilo estava errado, e que não deveria fazer. Mas a mãe, como autoridade sobre o filho, diz o quê? Sobre mim seja tua maldição, somente obedece a minha voz, vai e trazei-mos. Olha só, quando ela diz, ouça o que eu te falo, ela está manipulando. Aquele filho dela era um filho manipulado por ela, domesticado por ela, controlado por ela, adestrado por ela. Nós precisamos imprimir em nossos filhos uma personalidade certa, para que eles saibam tomar as decisões quando precisarem. E olha só, e foi, tomou-os e trouxe-os à sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor, e com as peles de cabritos cobriu as suas mãos, a lisura do seu pescoço, e deu-lhe o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, seu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça,
para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se tu és meu filho Esaú mesmo ou não. Entenda bem aqui um outro princípio. Eles estavam fazendo um cozido para o pai, não porque gostavam do pai, mas era por conta de um interesse. Eles queriam, na verdade, a bênção. Talvez isso não fosse tão explícito no coração de Esaú. Esaú talvez não estivesse nem preocupado com a bênção, porque um dia ele chega cansado do campo, depois de semanas, talvez meses, fora de casa, ele chega exausto, e ele sente o cheiro da comida que o seu irmão estava preparando, lentilhas. Ele então troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele disse: eu faria qualquer coisa para poder saborear essa comida. Aí o irmão diz assim: então, vamos fazer uma troca. Você me dá o teu direito à primogenitura, o direito da tua primogenitura. Ele falou: está feito. Ou seja, ele desprezou algo que Deus tinha entregue para ele. Talvez por isso, o seu irmão achou que tinha o direito também de tomar a bênção do seu pai, porque esta bênção pertencia ao primogênito. Como ele agora tinha recebido do próprio irmão a oferta de ficar com este direito, talvez ele tenha alimentado isso ao longo de anos com a mãe. Mãe, o meu irmão Esaú me deu o direito da primogenitura. Ele me passou o direito. Então, quando o pai tiver para morrer, sou eu quem vou receber a bênção no lugar de Esaú. Ele me deu o direito de receber a bênção da primogenitura no lugar dele. Só que aconteceu aquilo, talvez o seu irmão não tenha levado muito a sério, porque ele ficou muito irado quando soube que o seu irmão tinha roubado dele a sua bênção. Então preste atenção, nós não podemos nos relacionar com ninguém, principalmente aqueles que vão, de certa forma, nos beneficiar por conta de interesse, porque Deus reprova isso. Eles deveriam ter uma família feliz, e eles poderiam estar cuidando do seu pai no leito de morte, para que ele pudesse ir em paz. Mas a vida dele estava muito atormentada, visto que tudo isso lhe aconteceria antes dele partir. Então precisamos ter uma relação de amor em nossa casa. Amor entre os pais, amor entre os filhos, amor entre o casal. Em algum momento, alguma coisa saiu do prumo, e eles não corrigiram. Então entenda, se tem alguma coisa que está saindo fora do prumo, você tem que sentar com a esposa, sentar com o marido, e conversar francamente, com muito respeito, porque alguns, quando vão conversar, toda conversa vira uma discussão, vira uma briga. E sabe por que casais se separam? Porque eles querem ter direito. O marido acha que tem direito, a esposa acha que tem direito. E nesta briga, onde cada um quer defender o seu próprio direito, acabam se desentendendo para sempre. Vamos lá, voltando ao texto novamente. 21. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, e ele o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão. E o abençoou. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho,
para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, e se curvem a ti, e sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe, e encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Olha só, que o rito da bênção se tornou algo maligno, porque ele usurpa, ele rouba o lugar do irmão. Mas Deus iria tratar esse jovem. Ele não foi condenado, ele teve uma experiência real com Deus, a ponto dele ser tratado, e durante muitos anos ele sofreu fruto de todo o engano, de toda a maldade, de tudo aquilo que ele havia plantado ao longo da sua vida. Então olha só agora, o que é que acontece? Aí chega o irmão. Aí o irmão, quando vamos ler. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, no versículo de número 30, e aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, e veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também um guisado saboroso, e trouxe-o ao seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande voz, e muito amargo brado, e disse ao teu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não és o meu nome justamente, não é o seu nome justamente Jacó? Por quê? Jacó é mentiroso, enganador, defraudador, usurpador. Quem é que bota o nome desse num filho? Olha a cabeça da mãe. Por isso que Deus troca o seu nome para Israel, povo de Deus. Esaú, ouvindo estas palavras de seu pai, então teve essa reação que eu compartilhei com vocês. E ele disse, agora versículo de número 36. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou. Na minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti e todos os seus irmãos, que tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido, e que te farei, pois agora, meu filho. E disse Esaú a seu pai: tens uma só, pelo menos uma só bênção para mim, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai,
e levantou Esaú sua voz e chorou. Agora, olha o versículo de número 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquelas bênçãos com que seu pai tinha o abençoado. E Esaú disse em seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó meu irmão. Olha o que aquela atitude impensada, ou talvez pensada, articulada, premeditada, da Rebeca, da sua mãe, ocasionou. Cuidado, mães, cuidado, pais, cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas atitudes. Nós temos que unir os nossos filhos e não separar os nossos filhos. Para de reclamar para um dos filhos, para de reclamar para uma das filhas. Aprenda a colocar todos sentados e conversar de forma madura, para que isso não aconteça, para que um sentimento de morte não tome conta do nosso coração, do coração da igreja. Porque quantos é que convivem conosco têm um sentimento de raiva, de ódio, de desejo, de vingança, querem que tudo vai de mal a pior na vida do irmão, na vida da irmã, ou na vida de alguém próximo. Dorme com raiva, acorda com ódio. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos trate. 42, e foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, que mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse: eis que Esaú, seu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Aí, de novo, a mamãe aparece no cenário: filho, vai para a casa do teu tio Labão, foge para lá, até teu irmão melhorar. E agora, meu filho, ouve a minha voz. Olha ela de novo manipulando aqui no versículo 41. E levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com eles alguns anos, até que passe o furor do seu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão, e se esqueça do que fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, para que seria eu desfiliada também de vós, ambos no mesmo dia. Ou seja, a atitude dela, ela perdeu os dois filhos no mesmo dia. Esaú ficou com ódio mortal do irmão, mas entendeu que a mãe teve participação. Então, o filho Esaú não nutria mais sentimentos bons com respeito a Rebeca, sua mãe. E agora, aquele filho que era tão amado, tão protegido, tão estragado, tem que ir para a casa do tio Labão, tem que fugir. Ou seja, ela perdeu os dois filhos no mesmo dia. O plano dela não deu certo. Ou seja, ela morreria sem ver de novo os filhos se perdoando, se reconciliando e vivendo juntos. Olha que tristeza. Muito bem. Aí tem um argumento que eu já falei para vocês. Olha como essa mulher era terrível. No versículo de número 46, ela estava enfadada, estressada, angustiada. Ela dizia assim: enfadada estou com a minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Eu também quero morrer, eu também estou cansado, eu também não aguento mais. Ó inferno! Olha como ela era manipuladora, domesticadora. Ela adestrava o filhinho para fazer tudo aquilo que ela queria que fizesse. Vem, filho, ele vinha. Vai, filho, ele vai. Faz isso, filho, faz. Nós temos que ter personalidade. Está errado, mamãe. Ouve essa aqui. Um pai disse para o filho, que é da nossa escola infantil: filho, disse que eu não estou. Tocou o telefone: papai, é fulano de tal. Disse que eu não estou. Ele olhou para a cara do pai e disse: pai, eu não posso mentir. Eu aprendi na escolinha que a mentira é do diabo. Eu sou filho de Deus, então só falo a verdade.
Cala a boca, menino, diz que eu não estou, eu sou teu pai, eu estou mandando você falar que eu não estou. Pai, eu não posso mentir. Cala a boca, pirralho, eu preciso saber quem que é a professora que dá aula para você no Ministério Infantil. Olha, não é sempre que a gente tem que falar a verdade, às vezes tem que contar uma mentirinha branca, uma mentirinha leve. Ajuda o pai, fala que eu não estou. Meu pai mandou dizer que não está. E desligou. Já imagino o que foi que aconteceu, não é? Aí, o pai depois, todo envergonhado, trouxe isso para nós, e eu falei, agora a gente vai fazer o caminho de volta. Vai sentar com a criança, vai dizer, você está de parabéns, você foi de Deus, você fez direitinho, papai hoje está se convertendo, né? Papai hoje está constrangido, papai hoje está envergonhado, não está, papai? Muito, demais. Nunca mais você vai pedir para ele mentir? Não, nunca mais, nunca mais. É feio mentir, filho. É verdade, o pai da mentira é o diabo. E eu tenho que ter Deus como pai, né? Aí eu vou andar na verdade, vou andar na luz. Aí se corrigiu. Olha como é importante as nossas crianças aprenderem a palavra de Deus. Às vezes, o papai e a mamãe falam um palavrão, está errado. Não fala não. É pecado, Jesus fica triste. Fala, pastor, eu não posso nem mais abrir a boca em casa, pastor. Esses meninos, essas meninas, meu Deus do céu, está difícil, viu? E as crianças fiscalizam o tempo todo. Quem é o papai na rua? E dedura. Pastor, meu pai ficou olhando para a mulher na rua. Eu falei, você fez isso, irmão? Pastor do céu, esse menino aí, olha o que ele apronta. Depois a gente vai conversar. Está errado, viu, pai? O senhor tem que olhar só para a mamãe. Aprendeu. Papai, não faz isso não, isso entristece Jesus. Meu filho, dá um tempo. Cai fora. Isso é coisa de adulto. Falei, mas vai levar o senhor para o inferno. Sai de perto de mim, coisa. Pedaço de gente. Fedido. Mas como é bom a gente ver isso, é ou não é? Já pensou? O filho acoitando o pecado do pai, o pai acoitando o pecado do filho. Gente, essa é a família que vai morar no céu. Eu sei que você quer morar no céu, amém? Nós vamos um dia estar lá, quer dizer, eu espero. Amém? Diga, eu creio, eu vou. Amém? Aleluia. Muito bem. Aí nós vamos pular um pouco a história. Aí ele vai para a casa de Labão. Lá ele sofre um montão. Lá ele é enganado. Trabalha 7 anos para ficar com uma filha. Ele amava a Raquel, acaba ficando com Lia, né? Ele é enganado. Quem se deitou com ele foi a filha errada. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para ficar com, mas um bocado de anos aí para ficar com a outra filha. E sofreu demais. Preste atenção, tudo tem um preço que se paga. Você mente, tem um preço para mentira. Você tem que contar uma segunda mentira, uma terceira mentira, uma quarta mentira, uma quinta mentira para encobrir a primeira mentira que você contou. Aí você vai amontoando um tijolinho sobre outro tijolinho, aquilo vai trazendo uma legalidade na tua vida, até que destrói você. Então nós precisamos viver uma vida diferente em nome de Jesus, amém? Olha agora, então ele sofreu um bocado, aí e Deus não abandonou Jacó, por conta do que ele fez, Deus cuidou dele, a ponto de Jacó ser tratado e de se tornar um grande homem de Deus, e a sua linhagem abençoada. Olha só, 33, e levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Imagina, a briga aqui ia ser boa, não ia? Esaú, o irmão magoado, 400 homens com ele.
Depois de muitos anos isso, viu, queridos? 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e pôs as filhas e os filhos na frente, e ali os seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se por terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Olha só, quantos anos separados? E aqui eu quero falar com vocês. Quantos irmãos estão separados? Por alguma coisa que aconteceu. Não se falam por telefone, por mensagem. Não tem contato nenhum. Quantas irmãs? Quantos pais neste exato momento estão sozinhos? Os filhos os deixaram. Isso é família? Isso é amor de Deus? Isso é egoísmo, onde nós vivemos cada um para si. Nós precisamos nutrir em nosso coração um sentimento cristão, de amor, de carinho, de respeito, de cuidado, porque tudo aquilo que você planta é o que você vai colher. Aí eu gostaria que vocês depois lessem a história de Jacó, e tudo que aconteceu com a vida dele, e o que ele colheu, porque ele plantou. E aqui eu faço uma pergunta para você: o que é que você tem plantado até hoje? O que você plantou com respeito ao seu pai, com respeito à sua mãe? O que você plantou com respeito aos seus filhos, com respeito às suas filhas? O que você tem plantado? Então é tempo da gente começar a substituir estas sementes, porque tem semente que a gente não consegue arrancar, então a gente tem que substituir. Tem coisa que Deus perdoa, mas tem coisa que você vai precisar colher, para moldar o seu caráter, para transformar você. Tem lágrimas que você vai precisar chorar, e quando você chegar naquele tempo, você vai olhar lá para trás, e vai dizer o quanto é que você errou. Um dia, eu fui na casa do meu pai, e meu pai disse assim: hoje eu entendo um pouco das coisas. Lá atrás, eu fui um mau filho, eu nunca cuidei dos meus pais, e hoje, eu vivo uma vida distanciada dos meus filhos. Às vezes, a gente vai, a gente está junto, a gente se vê, mas é engraçado que muitas vezes você se relaciona, mas parece que você não tem elo, não tem liga, ainda mais depois de uma separação, de um divórcio, não é muito traumático, e os filhos ficam marcados, e cada um absorve o choque de um jeito, mas nós que somos de Deus, nós precisamos ser bons, não podemos pagar o mal com o mal. Ali eu entendi que foi um apelo dele, porque ele queria que nós fôssemos mais próximos dele, não é? Eu não sei quantos filhos num total ele tem, eu sei que com a minha mãe são 3, e eu não sei dos outros quantos são, mas como é triste isso, não é? Muitas vezes perdemos o controle da nossa própria vida. Eu me lembro do meu pai cantando uma música sertaneja que dizia assim: de homem exemplar e homem honrado, vejo o estado que eu me encontro agora, sou um peregrino sem nenhum valor, que todos me empurram de porta para fora. Gente, a pessoa vai profetizando isso, até que vive isso. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você planta, porque isso vai se transformar numa crença que você vai plantar na tua vida. Ainda dá tempo de mudar. Se você tem o seu pai, se você tem a sua mãe,
Ainda dá tempo de ser diferente. Ainda dá tempo de você dar orgulho. Ainda dá tempo de você poder promover alguma coisa que alegre o coração deles. Porque muitas vezes, hoje, eles podem fazer muito pouco, quase nada. Esta é uma outra geração. E as gerações, elas estão sendo desconstruídas com o tempo. Os filhos são desapegados aos pais, não honram mais os pais, não valorizam mais os pais. Eu faço enterros, cerimônias fúnebres, e eu procuro os filhos, nem os filhos estão no enterro, no velório dos pais. Houve situações, não agora em tempo de pandemia, mas houve situações onde o morto era trancado dentro do velório, sozinho, porque não tinha uma viva alma para estar ali com ele durante a madrugada. Então, nós estamos sendo treinados para sermos frios, insensíveis e indiferentes. Eu já vi situações onde a mãe morreu e a filha dizia: quem descansou fui eu não aguentava mais esse sofrimento, foi tarde. Me fala uma coisa, adianta estar dentro de uma igreja? Adianta dizer que tem fé em Deus? Uma pessoa dessa não teme ao Senhor. Então é tempo de nós mudarmos, é tempo de nós sermos diferentes. Eu me lembrei de uma ilustração, que horas são, só para eu me situar? Eu me lembrei de uma ilustração, onde numa tribo havia um costume, quando o velho, o ancião, se tornasse muito avançado na idade, ele era levado sobre um monte, uma montanha, para ali morrer sozinho. Aí o filho, vendo que o seu pai estava para morrer, pegou e cobriu as suas costas com uma pele de animal, com um cobertor de pele de animal. Aí o pai tirou aquele cobertor das suas costas e disse: meu filho, guarda este cobertor, para quando teu filho te levar, eu vou bem. A morte nos ensina muita coisa. A morte é o rompimento definitivo na nossa convivência terrena. A vida não termina aqui. Nós sabemos que um dia nós estaremos juntos na eternidade. Então é muito importante a gente repensar quem nós somos. Sobe aqui em cima, por favor. Quem nós somos e que tipo de pessoas nós somos. Porque às vezes a gente é muito feio, a gente tem um sentimento horroroso, às vezes a gente é possessivo, egoísta, mentiroso, maligno. Essa é a igreja do avivamento. Mas Deus tem levantado pessoas com um coração tão lindo. E é por isso que você está aqui. Curva sua cabeça. Feche os teus olhos. Eu gostaria que você fizesse a tua oração a Deus. Eu não sei se o Espírito Santo vai trazer à tua memória alguma coisa com respeito à tua mãe, teu pai, mas eu gostaria que você dissesse: Deus, eu perdoo, mas acima de tudo eu quero te pedir perdão, porque eu não fui um bom filho, eu não fui uma boa filha. Eu quero te pedir perdão pelas palavras duras que eu falei, porque sempre eu jogo as coisas na cara, sempre eu maltrato, sempre eu torturo psicologicamente, porque tudo aquilo que eu sofri lá atrás, eu quero que o meu pai, eu quero que a minha mãe sinta na pele tudo o que eu passei, tudo o que eu sofri, tudo o que eu chorei.
que você possa orar e falar com Deus. Deus, trabalha a minha estrutura hoje, emocional, me cura dessas feridas abertas, sangrentas, purulentas, fédidas. Me perdoa, Deus. Agora eu estou andando na Tua presença, agora eu sigo Jesus, eu amo a Tua palavra. Deus, que eu seja uma fonte de amor, que eu possa curar as pessoas que convivem comigo, que eu possa sarar as pessoas que convivem comigo, em nome de Jesus. Deus, aqui nós falamos da bênção, da primogenitura liberada sobre o pai Isaque, mas trazemos esta palavra contextualizada para os nossos dias e falamos da Tua bênção, que é liberada sobre nós. Será que o nosso pai nos abençoaria? Será que a nossa mãe nos abençoaria em Teu nome? Será que o Senhor nos abençoaria? Porque o Senhor conhece o nosso coração, e a Tua palavra nos manda honrar pai e mãe. Quando nós não honramos o pai e a mãe, a Tua bênção não repousa sobre nós. Ora temos, ora somos, ora construímos, mas daqui a pouco sucumbimos, afundamos, voltamos a estaca zero, fim da fila, tudo de novo. Deus, hoje é noite de mudarmos as sentenças, de quebrarmos as maldições e de vivermos, Senhor, uma vida pura na Tua presença, uma vida de graça, uma vida de misericórdia, porque os nossos pais falharam, porque eles não receberam instrução, porque eles não ouviram o que nós estamos ouvindo nesta noite, porque eles não aprenderam as lições da vida, eles não amadureceram, mesmo avançando em idade, eles não podiam dar para nós aquilo que eles não receberam. Por isso, Deus, nos ensina também a criar os nossos filhos, a sermos pais amorosos, sem estragá-los, sem puni-los, sem rejeitá-los, que eles não possam ir para o mundo mendigar o Teu amor, porque tem amor em casa, porque tem amor dos pais. Por isso, Deus, resgata os nossos filhos do mundo, tira do meio das más companhias, do uso das drogas, da criminalidade, marginalidade, bandidagem. Senhor, este é um culto de resgate, este é um culto de mudança, este é um culto de transformação, e diz a Tua palavra, que o amor encobre multidão de pecados. Senhor, nós não sabemos amar, nós achamos que sabemos e confundimos os sentimentos mais medíocres com amor, quando na verdade não temos amor. Hoje amamos, amanhã odiamos, hoje ajudamos, amanhã maltratamos. Espírito Santo, fala no coração destas pessoas, fala no coração destas pessoas, fala no coração daqueles que estão em casa. Corrica, xeramalabanaço, ericandeitor, ramanayachá. O Espírito Santo está tocando o teu coração. Dê liberdade para o Espírito Santo, deixa Ele te curar. Pode doer o que Ele está arrancando, pode chorar, pode gemer. As lágrimas estão caindo silenciosamente do seu rosto. Pode chorar, pode gemer. Deixa Deus te tratar, deixa Deus te curar, deixa Deus te sarar, como fez com Jacó no val de Jaboque.
Ali Deus teve um encontro real com ele. O seu coração estava pronto para uma entrega total e uma mudança definitiva de vida. Que o seu dia seja hoje. Move-te, Espírito, move-te, Espírito, move-te, Espírito, move-te, Espírito. Deixa Deus te tocar, deixa Deus te sarar, deixa Deus te libertar.